O período inicial é a influência da física. 35. Ernest Mach, 1838 a 1916. O avanço da física, afastamento de concepções metafísicas pressupostas na elaboração de muitos dos conceitos dessa disciplina. Observações empíricas. Tá? A suposição da existência de um mundo real, externo, ao sujeito, não poderia ser sustentado, só teríamos acesso às nossas sensações. Construir nosso conhecimento do mundo. A noção de explicação, causalidade mecânica, iguala-se à de descrição de relações ordenadas entre sensações, entre fatos observados. Abandona-se a noção de causa e efeito, de causalidade mecânica. O aspecto do mundo é frequentemente quando tivemos sensações que foram frequentemente seguidas por outras. Baum, 1999. A noção de ciência de Skinner e de comportamentalismo radical, como um todo. A mesma de Matt e James, a busca por descrições econômicas eficientes e as mais abrangentes da experiência humana como o mundo natural. A distinção entre descoberta e invenção, o que normalmente é chamado de descoberta de um fenômeno. Mais uma forma criativa e resumida que alguém inventou para falar sobre nossas experiências do que alguma forma de representar um aspecto novo da realidade. Número 36. Para Mach, a verdade era uma questão de promoção da adaptação de um indivíduo ou da espécie de ambiente circundante. 37. Na tese de Skinner, empreende uma revisão histórica do conceito, como já haviam feito Mach e Brinkman com os conceitos de física, e acaba por defini-lo operacionalmente como advogado por Brinkman como uma correlação observada entre um estímulo e uma resposta. O modo como, em sua tese e nesse período inicial, Skinner busca estabelecer sua ciência, comportamento, o aproxima bastante das transformações que vinham ocorrendo na física da época. Como Micheletto ressalta, no conceito de reflexo de Skinner. Delimitação da correlação a eventos observados nos extremos da série estímulo e resposta. Afasta a análise do comportamento do interesse pela mediação de estruturas localizadas no sistema nervoso. 38. Skinner se aproxima das propostas críticas ao mecanicismo na física no que tange sua definição operacional do conceito de reflexo. B. Uma noção de explicação que a iguala à de descrição. C. O abandono à noção de causalidade, de mecânica e a ênfase sobre o estabelecimento de relações funcionais entre eventos observados. Número 39. Período inicial,
Há dois aspectos do pensamento skinneriano que são modificados. Primeiro, Skinner supõe, na análise do comportamento, estabelecer uma relação no comportamento com algum evento anterior que provocaria aquela determinada resposta, associada a um demasiado comprometimento com o conceito de reflexo. 2. O pensamento de Skinner aparece nessa época ainda fortemente associado a um suposto atomizador. Ações humanas mais complexas, todas constituídas por partes menores, os reflexos, que deveriam ser detectados e compreendidos e deveriam ser elaboradas leis que descrevessem a combinação dessas partes. Essa visão molecular do comportamento, além de acarretar uma simplificação, acaba por postergar o estudo dos processos mais complexos do comportamento ou por minimizar sua importância. 40. Skinner passa a entender o processo do conhecer como fruto da relação entre uma realidade independente e um sujeito ativo que opera sobre ela a partir dos seus procedimentos de investigação. 41. Skinner. A ação de um estímulo é eliciar uma resposta era um bom exemplo de controle, e vários comportamentalistas permaneceram comprometidos com alguma versão do esquema estímulo-resposta por anos. 42. As influências das ideias do biofisiologista Jacques Loeb é vastamente reconhecida pelo próprio Skinner, que ao tratar das fontes do seu livro The Behavior of Organisms and Experimental Analysis, comenta: eu queria estudar o comportamento de um organismo absolutamente sem qualquer referência à vida mental. E isso era Watson. Eu também desejava evitar referências do sistema nervoso. Isso era Jacques Loeb. E logo em seguida, em Harvard, eu fui para os laboratórios biológicos. O principal discípulo de Loeb, para quem Loeb dizia que tinha ojeriza ao sistema nervoso. 43. 1953, Ciência e Comportamento Humano. Nas primeiras páginas do livro, a apresentação da edição brasileira, Skinner apresenta a necessidade de o conhecimento ser útil e ter um significado prático. Skinner, a ciência poderia e deveria ser um corretivo para os problemas humanos. Skinner, há justificativas para o empreendimento de uma ciência do comportamento humano, os resultados práticos para a sociedade. 42. Ciência. A busca de ordem não seria apenas o objetivo da ciência, seria também um pressuposto seu. Os objetivos da ciência: a descrição, a previsão e o controle. 45. No segundo capítulo do livro, Uma Ciência do Comportamento, Skinner discute as características da ciência como ele a entende. 46. Concepções de Match e do pragmatismo. Skinner se aproxima às
das invenções, de conceitos que tivessem por base novas experiências, apenas equivaleria à adoção de ações mais adaptativas em relação a um ambiente historicamente determinado. Se alguma noção de verdade for atribuída a Skinner, a definição mais razoável seria a de verdade como efetividade no agir sobre o mundo. 47. Uma mesma abordagem pode dar conta da totalidade dos fenômenos naturais. Não deve ser entendida como uma recomendação para o uso dos mesmos métodos e muito menos dos mesmos conceitos em todas as disciplinas. 48. Ciência. A ênfase nos fatos, nos dados, no empírico. É a rejeição da autoridade e dos desejos do pesquisador quando estes interferem no contato com a natureza. A honestidade intelectual. Brigham, que Skinner cita nesse ponto. O afastamento de conclusões prematuras. 49. O estudo científico do comportamento humano. Skinner. A extrema complexidade desse objeto de estudo. Essa é uma das objeções normalmente levantadas contra a possibilidade de uma ciência do comportamento e descarta por considerar que, número 1, da complexidade não se segue a autodeterminação. Número 2, nada se pode afirmar sobre os limites das investigações desse objeto até que tenhamos tentado. E mais importante, número 3, pode-se simplificar as condições em laboratório ou através de análises estatísticas. O estabelecimento de relações quantitativas entre as variáveis em estudo. Controle das condições experimentais. É a via privilegiada de descrição científica para Skinner. Qualquer condição ou evento que tenha algum efeito demonstrável sobre o comportamento deve ser considerada.